Primeiro quero agradecer a todos a oportunidade de estarmos juntos e dizer o seguinte: nós vamos ter um momento de conversa e um momento de pergunta. Então, já que a gente vai ter um momento de conversa e um momento de pergunta, a gente vai ter tudo junto. Na medida que eu for conversando e que vocês quiserem falar, vocês perguntam, a gente para, comenta sobre isso e a gente segue. Tá claro o que eu estou dizendo? Então tá ótimo. Tira isso do colo. Põe isso no chão. Vem cá. Vem cá, Maria Pereira, você também. Vem cá. Fica calma, não vou fazer nada de mal. Não vou fazer nenhuma maldade com vocês. Um fenômeno mediúnico é, antes de qualquer coisa, um processo de hipnose de uma mente sobre outra mente. O que é uma mediunidade? Um fenômeno mediúnico. É um fenômeno onde um determinado espírito tem uma tomada e ele mete esta tomada na mente de um que conecta na cabeça do outro. É isso que é mediunidade. São duas mentes conectadas. Essa conexão, ela pode ser de várias maneiras diferentes. Ela pode ser sutil, em que o pensamento da Maria Pereira chega na cabeça de Teresa, mas Teresa acha que o pensamento é dela. Então nós temos muitos fenômenos mediúnicos aonde a conexão, ela não é ostensiva. A gente sente a influência desse pensamento, mas não tira de mim a consciência de quem eu sou. Eu estou confundindo o que eu estou falando. Tá? Então, às vezes, você está escrevendo um texto, está fazendo um poema, está escrevendo uma carta, está tendo uma ideia, e você pode estar sendo influenciado por um espírito que utiliza deste recurso para fazer. Eu estou representando com um fio, porque eu sou besta. Que, na verdade, não tem fio nenhum, né? É uma conexão Wi-Fi. Então, ela não precisa estar grudada nela. Ela pode estar longe, promovendo o processo de influência. O que importa é que eu tenho uma mente influenciando outra mente. Esse fenômeno pode ser sutil, no qual Teresa acha que as ideias são delas, ou esse fenômeno pode ser forte, em que ela sente nitidamente a interferência de uma outra mente na mente dela. E ela é capaz de dizer: eu sinto que existe alguém pensando dentro da minha cabeça. Eu não quero fazer isso, mas parece existir uma segunda vontade que interfere na minha e que faz eu tomar decisões que eu não quero. Eu não quero saltar da ponte, mas eu salto, porque existe uma mente que se vinculou à minha e que promove um processo de perturbação. E existe um nível ainda mais profundo, no qual a personalidade de Maria Pereira é tão fortemente absorvida por Teresa, que Teresa perde a consciência. E quem fala é Maria Pereira. Quando eu converso com Teresa, quem me responde é ela. É um fenômeno de hipnose mais profundo, em que, quando
esse processo de conexão se estabelece muito rígido, muito forte entre as duas mentes. Teresa, na verdade, já nem se chama mais Teresa. Ela diz: meu nome é Maria Pereira. Ela pode, de repente, se não fosse Maria Pereira, se fosse o Carlos Daniel, ela diria: meu nome é Carlos Daniel. Ela assume o nome do outro e fala como se fosse o outro. Esses fenômenos, vocês estão dispensadas. Esse fenômeno é muito mais comum do que a gente pensa. É porque nós temos a ideia, Daniela, de que somente quando a pessoa está em transe é que está acontecendo um fenômeno mediúnico. E isso não é verdade. Isso não é verdade. De fato, existem muito mais fenômenos mediúnicos do que a gente acredita, Letícia. Muito mais. Por quê? Porque nas nossas vidas nós temos uma possibilidade muito grande de sentirmos a influência dos espíritos em derredor de nós, produzindo um conjunto de experiências que eu me sinto às vezes incomodado, mas eu nem sei que esse fenômeno é espiritual. Eu confundo vocês com o que eu estou falando. É claro o que eu digo? É claríssimo? Muito bem. Já que é claríssimo, vem cá, Maria José. Vem cá, Maria José. Vem cá, Daniela. Vem cá, vocês duas. Aqui eu tenho duas pessoas. Eu tenho duas pessoas. Aquelas não são mãe e filha, aquelas são só duas pessoas. Maria José sabe que existe vida espiritual. Maria José sabe que existem espíritos. Maria José sabe que tem toda a possibilidade de mediunidade. Maria José sabe de tudo isso. Ela talvez nem seja nem espírita, porque a gente nem precisa ser espírita para saber que existe espírito. Maria José, ela é, na verdade, alguém que sabe que existem os espíritos. E Maria José sente a influência dos espíritos. Já Daniela é diferente. Daniela também sente a influência dos espíritos, mas ela não acredita em vida após a morte. Ela acha que não existe nada do lado de lá. Ela acha que a vida é somente essa e que morreu, morreu. Maria José sabe que os espíritos existem. Ambas estão sofrendo influência espiritual. Vem cá, Cláudia. Vem cá, Cláudia. Este é o espírito que perturba. Esse espírito chama-se Claudiane. Esse espírito perturbador, ele perturba as duas. Ele perturba Maria José e perturba Daniela também. Só que a primeira, que percebe a vida espiritual, ela consegue dizer: gente, tem alguma coisa acontecendo na minha vida. Eu estou com um encosto. Tem alguma coisa acontecendo. Vou colocar um sal grosso debaixo da minha cama para espantar esse espírito. Vou tomar um banho de galho. Você não, você está desencarnada. Ela. Vou tomar um banho de sal grosso com galho de arruda para espantar esse espírito. Por quê? Porque ela percebe que tem uma influência. O que a Daniela vai fazer? Não acredita? Não acredita? Não, eu não acredito. Não vai fazer nada? Tem certeza? Daniela vai fazer alguma coisa, está sentindo mal, o que vai fazer? Hospital. Daniela vai procurar
um médico. E aí o médico vai dizer, minha filha, você está passando por um processo de perturbação. Isso aqui é tranquilo. Eu vou lhe dar um medicamento, um remedinho, para melhorar seu sono, que ela diz que à noite ela sente uma pessoa que quer enforcar ela. E aí ela diz, vou te dar um remédio. Você vai tomar o remédio e quando você tomar esse remédio você vai melhorar dos sintomas. Melhora ou não? Melhora. Senta. Melhora. O pior é que melhora. Sabe por quê? Porque anestesia os centros de consciência. A pessoa chega em casa, Daniela vai chegar em casa e vai tomar um remédio. 5 minutos depois que ela tomar, ela não sabe nem o nome dela mais. Fica dopada. Que já não sabe mais o que está acontecendo e se joga numa cama e vai dormir. Só que não é um sono normal. Ela vai apagar. Ele vai apagar, o remédio vai dopar a Daniela e ela vai dormir. E realmente, as interferências espirituais que ela poderia sentir, ela não vai sentir. Porque o remédio vai bloquear. Quando for de manhã que ela quiser acordar, só um olho acorda. O outro não vai acordar, porque ela está sob o efeito da medicação que ela tomou. Aí ela vai tomar um segundo remedinho para ela poder acordar de vez, porque o nível de cortisol dela está muito baixo. Aí ela diz, doutor, arrume um cortisol, porque de manhã eu vou para trabalhar e eu vou grogue para o meu trabalho. Me dê um remédio para eu acordar completamente. E aí Daniela fica com 2 remédios. Um para acordar e um para dormir. Se ela não resolver esse problema, em pouco tempo ela estará sequelada em função do remédio que ela está tomando. Eu confundi vocês? Nós temos muita gente que está hoje medicada em função de problemas espirituais que as pessoas têm. Eu não estou dizendo que a pessoa corte o remédio, porque se ela cortar o remédio, ela se joga do prédio. Então não pode cortar. Você precisa de um socorro espiritual. Você precisa de uma ajuda. Só que como ela é descrente, ela tem dificuldade de pedir essa ajuda. E ela muito provavelmente vai viver a vida dela, boa parte pelo menos, dentro de uma ilusão. A ilusão de que o problema dela é de ordem emocional e que um simples remédio que ela vai tomar vai resolver o problema dela, Silvana. E aí nós vamos atravessar a vida sem resolver o problema. E Maria José? Maria José também está lascada. Por quê? Porque ela também não resolveu o problema dela. O que Maria José fez? Gente, eu estou com um encosto. Eu vou colocar tomar um banhinho de sal grosso com arruda. Vou me esfregar de sal grosso. Vou me esfregar e vou me libertar desse espírito. Funciona ou não? Funciona. Funciona. Por que funciona? Porque ela acredita que funciona. Como ela acredita que funciona, ele vai funcionar. Porque ela diz, gente, eu só estou perturbada porque eu não tomei aquele banho de sal grosso. Quando ela toma o banho de sal grosso, ela automaticamente diz para a mente dela, agora eu cortei a influência do espírito. Quando ela faz isso, ela pode sim se desconectar do espírito.
não é que vai funcionar sempre. Às vezes ela tem uma tomada que conecta um monte de espírito, ela consegue tirar duas, mas uma fica. Tomar um banho de sal grosso, colocar uma ferradura atrás da porta, dormir abraçado com um coelho, uma pata de coelho, botar arruda na orelha, tudo isso pode funcionar. Eu vou contar para vocês uma história que não é uma história espírita, não tem nada a ver com espiritismo, mas só para vocês entenderem como as coisas são. Nada disso aqui que eu vou falar é doutrinário, nada é só para dar como exemplo. Há muito tempo atrás, quando vocês ainda não tinham nascido, passou um filme no cinema chamado A Hora do Espanto. Tá vendo? Então você deve ter uns 100 anos. Alguém aqui assistiu A Hora do Espanto? É um filme da década de 80. Foi? Foi uma reprise. Não, ele é da década de 80. Esse filme é o seguinte. A história é a seguinte. Claro que a história é toda ficção, não é para ninguém acreditar na história, pelo amor de Deus. Mas a história é a seguinte. Um vampiro apareceu numa cidade. E este vampiro estava, como todo bom vampiro, seduzindo as mulheres da cidade. E ele vai seduzir a mãe do rapaz, que é o artista principal. O garoto, quando vê o vampiro se aproximando da mãe dele, procura ajuda. E ele lembra que tem na televisão um programa de vampiro que passa. E tem um ator, eu disse ator, que passa filmes de vampiro e ele se mostra como um conhecedor de vampiros e tal. Aí o rapaz procura pelo ator e diz, olha, você que conhece vampiro, tem um vampiro lá na minha casa, eu queria que você fosse lá. Aí o cara disse, mas eu sou um ator, eu não sei nada de vampiro, eu só represento. Não, mas você tem que ir. E o homem, o ator, coitado, para não desgostar o rapaz, aceita o desafio de ir enfrentar o vampiro. Agora, quem é ele, coitadinho? Ele é só um ator, Claudiane. Ele é só um ator. O bichinho vai com uma maleta cheia de aparelho para expulsar vampiros. E quando ele chega na casa dessa pessoa, o vampiro vem descendo a escada. Aí o homem apavorado, o olho dele chega a tremer de medo, abre a maleta, tira um crucifixo e mostra para o vampiro. O vampiro continua descendo a escada sem nenhuma perturbação. Vem descendo e ele mostrando o crucifixo desesperado. Aí o vampiro chega bem no crucifixo dele, Holanda, e pega assim no crucifixo, que derrete. O crucifixo fica todo torto na mão dele e queima a mão dele. Aí ele joga o crucifixo, fica uma queimadura enorme na mão dele. O vampiro diz para ele, você não sabe que isso não tem valor nenhum na mão de quem não tem fé? E ele vai para cima do ator para espremer o pescocinho dele. Quando ele está chegando perto do ator, o rapaz entra na cena. O rapaz corre e pega o crucifixo, que a essa altura do campeonato nem crucifixo mais é. É um trem todo retorcido assim, um negócio feio que já não parece com nada. Ele cata o crucifixo deformado do chão e mostra para o vampiro. O que acontece? O vampiro foge. Então, onde está a força? Na fé. Então, se eu acho que o negócio de arruda lá vai funcionar, ele vai funcionar não é porque ele tem a força. É porque eu acredito que tenha. Sou eu que ponho força nas coisas
para que elas aparentemente funcionem, mas tudo está no nosso pensamento. É o nosso pensamento, no dizer da doutrina espírita, que promove a conexão ou a desconexão dos espíritos. Mas quando eu acredito que alguma coisa funciona, e a minha fé, ela é uma fé verdadeira, Marilene, quando é verdadeira, então, automaticamente, aquele objeto vai funcionar. Por isso que a gente tem que ter muito respeito pela fé das pessoas, porque as pessoas às vezes têm fé no objeto, e eu digo, minha filha, pare com isso. Você acha que um pedaço de madeira vai proteger você? Se ela achar que protege, protege. Se aquela imagem de Santa Teresinha que ela tem no quarto, ela tiver fé, e ela depositar fé naquilo, aquilo vai funcionar, não porque o pedaço de madeira funciona, mas porque ela usa aquilo para induzir a fé que ela possua. Por isso, nós temos que respeitar a fé dos nossos irmãos católicos e nunca dizer que é uma bobagem o que eles acreditam. Porque é esse que é o calço para a fé deles. Se você, João, tirar o calço de uma pessoa que tem fé em algo e não colocar nada no lugar, você pode destruir a vida dela. Você tira a fé e empurra a pessoa na descrença. E a descrença pode fazer essa pessoa profundamente infeliz. É claro que eu digo. Então aqui no caso da Daniela, que era descrente, coitadinha, a Daniela, coitada, vai procurar uma medicação, vai procurar um médico, não tem visão espiritual e vai viver dentro de uma perspectiva bastante complicada. Aqui, a Maria José não é necessariamente espírita, mas sabe que tem. E ela vai procurar dentro da crença dela alguns instrumentos para conseguir se resolver. E pode ser que ela consiga algum êxito. Pode ser que ela consiga. Alguma coisa, pelo menos, ela melhora. Um negócio que vai e que volta. Ela diz, meu Deus, até que melhorei. Dormi uma semana bem, mas eu já voltei a ficar perturbada. O encosto voltou. Na verdade, é porque a influência do pensamento se desconectou. A pessoa voltou a ter a mesma conduta de antes, o mesmo comportamento, as entidades então voltaram a se ligar. Mas a Yolanda é diferente das outras duas. Yolanda é espírita. Yolanda é espírita. A Yolanda então diz, gente, eu estou passando por um processo de perturbação. Eu vou procurar ajuda no lugar que é correto. O que ela faz? Ela vai num centro espírita e procura amparo na instituição espírita para o drama que ela está vivendo. Ela pode ter passado por um trauma. Digamos que Yolanda experimentou um luto muito pesado, perdeu a mãe. Está num processo até depressivo por conta da perda da mãe. O que foi? Aconteceu? É falecida. Mas eu não sou médium. Ela é falecida, mas eu não estou sabendo de nada. Então a mãe dela disse, vou mudar então. O marido dela desencarnou, pronto. Pronto, agora vai bem. O marido dela desencarnou. Não, porque ela vai ficar tentando achar que eu estou vendo alguma coisa, não estou vendo nada. O marido dela desencarnou. Aí ela diz, gente, estou passando por uma depressão, pela ausência do grande amor da minha vida. Eu vou na casa espírita. E na casa espírita existe um trabalho especializado para o acolhimento das pessoas que estão em depressão, com ideação suicida, com conflitos, com dores, que é o chamado trabalho de atendimento espiritual.
Yolanda vai lá, é atendida na casa, e uma série de recursos são movimentados para que ela fique bem. Está sendo claro o que eu estou dizendo? Só que isso não impede que a Yolanda procure um médico para cuidar dela. Nós não podemos ter a crença de que os nossos problemas são físicos ou são espirituais, porque uma coisa interfere na outra. E se Yolanda está passando por uma depressão por conta do luto, ela procura a casa espírita, mas vai atrás de um socorro técnico, um psicólogo. Ali nós temos um psicólogo famoso, não é? Não sei se vocês conhecem um psicólogo da internet que usa um chavão para beber. Ele é a cara dele. Oi? É o irmão gêmeo. Gêmeos separados. Como é o nome dele, Silvana? Marcos Lacerda. Então é Valdo Marcos Lacerda. Tá? Então, eu posso procurar um psicólogo. E o psicólogo vai ver se eu preciso ou não de um psiquiatra. Porque o psicólogo, o remédio do psicólogo entra pelo ouvido. É só conversa. Ele não pode dar o medicamento. Mas se a conversa não estiver funcionando, ele pode, de repente, precisar encaminhar a pessoa para um psiquiatra. Porque o psiquiatra vai ajudar com uma medicação para estabilizar a pessoa. Existem problemas que o psiquiatra vai tratar e que é um problema de curto prazo. Uma depressão, um fenômeno de ansiedade, um processo de desequilíbrio em alguma área, um toque que a pessoa está vivendo, síndrome do pânico, um conflito de estresse pós-traumático, não sei, qualquer tipo de conflito que você tenha, que acredita-se que é para uma janela de tempo. Então, o psiquiatra vai oferecer uma medicação para o momento que você está passando pelo problema. Como que é comparável esse tipo de tratamento? Esse tratamento é como se fosse uma perna que está quebrada. Quando você está com uma perna quebrada, que você vai no médico, no ortopedista, ele vai fazer uma cirurgia na sua perna, vai botar o osso no lugar e vai mandar você usar uma muleta pelo resto da vida, não é isso? Não. A muleta não é para toda a vida, é por um tempo. Até o osso se calcificar. Quando o osso calcificar, o médico vai dizer, pode soltar a muleta. E quem acostumou a andar de muleta tem pavor de botar o pé no chão, gente. E quando solta o pé, a gente vai tudo torto assim andando. Porque desaprendeu a andar só pelo tempo que ficou usando a muleta. Mas a muleta não é para toda a vida. A muleta é até criar o calo ósseo. Criou, você está livre dela. Então, por exemplo, uma pessoa está passando por uma depressão. Ela vai no centro espírita para receber um amparo de uma melhor leitura espiritual. Beleza? Mas, ao mesmo tempo, ela vai procurar o socorro de um psicólogo ou de um psiquiatra para tratar dos conflitos que ela possui. Na medida em que o psicólogo e o psiquiatra começam a ver que a pessoa está melhor, ele dá alta da pessoa. Não precisa mais tomar medicação. Vamos diminuir. Aí ele vai diminuindo a medicação e vai tirar depois. E a pessoa vai seguir a vida dela. Igual a muleta que você tirou. Mas existem casos de conflitos, de transtornos, que são transtornos para toda a vida, Yolanda. A
pessoa tem uma esquizofrenia, uma síndrome de borderline, uma sociopatia, um transtorno delirante, um transtorno de múltiplas personalidades. Você tem um conflito muito mais profundo que desorganizou o ego. A pessoa não tem mais estrutura para viver sem medicação. Vai com medicação a vida inteira. A medicação vai ser um instrumento para conter os excessos. Ela vai oscilar de humor, mas ela vai oscilar de humor contido pela medicação. Em vez dela oscilar um tantão assim, ela vai oscilar um tantinho. Ela não vai oscilar muito. Esse é o objetivo dessa medicação. E não dá para tirar. Porque se você tirar, a pessoa pode ter um surto. Ela vai no trânsito, ocorre um acidente, ela sai do carro, pega uma picareta, quebra e mata os outros. Ela é capaz de matar. Tiver um surto de raiva, ela cata o extintor de incêndio e destrói o carro da outra pessoa. Por quê? Porque a medicação que poderia conter o comportamento dela não está acontecendo. E ela explode. Nesse caso, que a gente tem conflitos dessa natureza, estou pegando muito no seu pé, né, minha filha? Não tem problema não. Que a pessoa tem conflito dessa natureza, ela pode ter uma questão de mediunidade associado. Não é porque a pessoa tem uma síndrome de borderline que ela não pode ter mediunidade também. Estou confundindo vocês? Você que não tem nome. Você... Eu não. Borderline. Olha, o borderline, vocês sabem o que é a síndrome de borderline? Olha o nome dela, borderline. A pessoa está na linha da borda. Ela vive no extremo. Ela está por um fio para ir para o lado de fora. Está na borda. Então ela está o tempo todo no limite do aceitável da conduta. A qualquer momento ela pode explodir, ela pode gritar, ela pode quebrar alguma coisa, ela pode abandonar um curso, ela pode brigar com você, na outra hora ela está te abraçando, ela está dizendo que te ama, aí daqui a pouco ela está de novo brigando, aí ela tem um cachorro, ela quer levar o cachorro para casa, no outro dia ela quer estrangular o cachorro. Então você tem que tomar uma medicação para que você saia da borda e um pouquinho mais para dentro. A pessoa vai oscilar, mas ela vai oscilar sem chegar na borda, tornando a vida mais equilibrada. Mas é uma medicação para a vida inteira. Não se conhece cura para o fenômeno de borderline. Não se conhece. Mas imagina que esta pessoa que tem a síndrome de borderline, ela também tem mediunidade. Ela também tem um espírito que a perturba, que quer que ela se mate, que quer que ela brigue com a mãe. Então ela é um canal aberto para o mundo espiritual. Aí se você soma a mediunidade com o transtorno, a pessoa fica pior ainda. Aonde que a doutrina espírita vai ajudar? Porque a doutrina espírita não vai curar borderline. Não tem cura. Ela não vai curar. Onde que o movimento espírita, a casa espírita pode ajudar? Em dois pontos diferentes. Primeiro, a Renata que tem, vem cá, tu que tem borderline, já chega de sacrificar a pobre da Yolanda. Você tem borderline, vem cá. Coutinho, vem cá. Você também. Ela tem borderline e ela é sua filha.
Fique aqui, que vocês vão ficar juntas. Então aqui nós temos uma família que tem um transtorno de borderline. Além de borderline, ela também é médium. Então elas vão na casa espírita para tentar, de alguma forma, recolher um benefício. Qual é o benefício que a casa espírita pode oferecer a Renata? Ela vai tomar o passe, ela vai ser envolvida, ela vai ouvir uma palestra que vai orientá-la a ter mais paciência, a não brigar com as pessoas e tal. E o passe vai ajudar. E o que as pessoas nem sabem, o trabalho de atendimento espiritual da casa espírita tem uma reunião mediúnica associada a ele. O nome da Renata vai para a reunião mediúnica. As entidades espirituais que possam estar ligadas à Renata vão se comunicar lá, você vai poder conversar, para que ela fique só com a síndrome, que em si já é difícil, e que o processo de perturbação seja cuidado. Então dá para, de alguma forma, diminuir a intensidade do fenômeno nela. Mas a mãe da Renata, ela não tem borderline. O que o centro espírita pode fazer se ela não tem borderline, gente? Ou não pode fazer nada? Vai fazer o que então? Vai dizer, tenha paciência com a sua filha. Existe a lei de causa e efeito, Coutinho. Olha, vocês estão juntas porque talvez alguma coisa vincule vocês. Existe uma história entre vocês duas. E você precisa ter paciência com a sua filha. Você precisa fazer o evangelho no lar. Procurar manter um ambiente calmo, tranquilo dentro de casa. Eu vou ajudar, Coutinho. Por quê? Porque você tem que cuidar de Renata, mas tem que cuidar do cuidador. Porque se você não cuidar do cuidador, o cuidador surta antes do doente. Senta lá. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu não costumo falar. Esse negócio está gravando e depois vocês vão jogar no YouTube. Né? Então, pior ainda. Então eu vou contar só metade da verdade. Para não dizer tudo. Não posso. Existem muitas mulheres que são mães de autistas. E quando você cuida de um autista suporte 2, suporte 3, é muito difícil, gente. É muito desafiante. Então, muitas delas surtam. A mãe surta. A mãe surta. Então, quando você tem uma mãe que tem um filho autista, tem que cuidar da criança. Cuida da mãe, meu filho. Cuida da mãe. Porque se você não cuidar, ela vai surtar. E é imprevisível o que ela possa fazer. Tá bom? Então a gente tem que, quando tem uma pessoa que tem borderline, não é? Não é você, mas é o seu personagem, Renata. Quando você tem borderline, eu tenho que cuidar da sua mãe. Para que a sua mãe não surte cuidando de você. Porque é todos os dias, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Você vai acordar, nesse dia o que ela fez, ela inventou um negócio. Ela trouxe todos os amigos para almoçar em casa. Ela arranjou um namorado que você olha e diz, meu Deus do céu. E ela trouxe um namorado todo psicodélico para dentro de casa. Oi? Tem dia que ela quer uma menina, tem dias que ele... Gente, é borderline. Tá na borda. E aí, se você surtar com ela, ela surta mais ainda, tá entendendo? Porque ela tá na borda. Tem que ter a medicação para trazer a pessoa para dentro. Agora imagina você ter uma família que tem uma síndrome de borderline associada a uma mediunidade e que não tem conhecimento espiritual. O quanto é difícil você conseguir organizar uma história familiar aonde
a mediunidade existe e nós não estamos conseguindo entender o desdobramento espiritual que a nossa vida possui. Olha como fica gravoso, Teresa. Olha como é muito pior você tentar, na sociedade que a gente vive, trabalhar os fenômenos da mediunidade com todos os dramas que a gente tem sem uma leitura espiritual. E o que é mais grave? Esta é a situação mais comum da atualidade. A descrença, ela alcançou níveis que nós nunca havíamos visto antes. A Europa, que todo mundo acha linda e quer viajar para a Europa está a um passo de tombar. Ela está toda corroída pelo materialismo. O que tem de igreja católica que já fechou na Europa é brincadeira. Porque não tem fiéis para ir para a igreja. Não tem padres para tocar a missa. As igrejas da Europa estão sendo vendidas. Elas estão se transformando em shoppings, em cinemas. As igrejas. Não tem ninguém. Quem é que vai? Então vira shopping, vira cinema, vira bar, vira mesquita. Porque não tem quem vai. A descrença está muito grande na humanidade atualmente. E isso piora de maneira absurda na atualidade a questão da mediunidade. A gente que está do lado de cá, numa sociedade mais próxima da mediunidade, não tem noção dos conflitos que nós estamos vivendo hoje, fora do Brasil, em função da descrença que a gente possui. Nós, Carmen, nós estamos tendo muita dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas fora do nosso ambiente espírita, porque é o que a gente fala, a pessoa diz, gente, você está doido, tem que falar com os espíritos, ficou doido. Mas é verdade, nós temos uma sociedade muito singular. Está aqui Holanda, que veio de Portugal. O que aconteceu no Brasil? No Brasil nós tivemos um negócio muito legal, que foi o seguinte: na composição do nosso Brasil, o elemento afro se introduziu na nossa cultura de uma maneira muito forte. E o elemento afro, ele tem uma proximidade com a mediunidade. Isso é muito comum. A mediunidade e o culto afro é muito... Você tem uma pessoa que vem de uma cultura africana, a comunicabilidade com os espíritos é a mais comum do mundo. Mais comum. Então, a mediunidade tornou-se bastante próxima de nós por essa cultura que nos foi importada. Por essa cultura. E, consequentemente, quando o cristianismo chegou, a gente pode combinar bem o cristianismo com a mediunidade. Em Portugal não tem isso, tem? Não tem, não. Agora está chegando mais a parte dos evangélicos. Os evangélicos estão lá. Ela chegou de Portugal faz pouco tempo. Aí cada esquina tem uma igreja. Cada esquina tem uma igreja evangélica. Coisa linda. Aí a igreja católica é vazia. É. Alguém deve estar pensando assim: ele mentiu porque ele disse que a religião estava diminuindo e o materialismo crescendo. Mas as igrejas estão cheias de gente. É importante nós observarmos quem na igreja está atrás do reino dos céus e quem está atrás do reino da terra. Porque eu posso estar indo na igreja não por uma transformação moral e a busca dos valores do espírito. Eu posso estar indo porque eu estou querendo um pistolão. Eu quero passar no concurso público, eu quero arrumar um marido bonito, né? Eu quero ter sucesso, ter muito dinheiro.
Então isso faz com que a gente esteja indo na igreja, mas os nossos interesses são materiais. É confuso o que eu estou dizendo? Então a gente tem que, para dizer que a humanidade está se espiritualizando, contar só aqueles que realmente não estão atrás dos bens da terra, mas sim os bens do espírito. Nossa sociedade hoje vive um processo de adoecimento que nunca teve antes. No livro Obras Póstumas, no capítulo 31 da segunda parte, no 21º parágrafo desta mensagem, os Espíritos dizem que a humanidade no período de transição passaria... É isso mesmo, achou? Não, desculpa, é porque você mencionou a questão de igrejas na Europa. Sim. E aí eu comentei com ela que uma vez na Suíça... Uma vez na Suíça. Eu visitei uma igreja. Você visitou uma igreja. E é aos sábados. Aos sábados. Costuma ter uma boate. Não é legal? Aí tinha uma placa até com Tinha uma preço das placa. bebidas. Aí eu fui mostrar pra ela. É Era que, verdade. mas tão não é lindo, né? bebidas. Tão lindo isso. Vocês sabem, olha, na Inglaterra tem centros espíritas que... Isso é verdade que eu vou falar. Tem centros espíritas na Inglaterra que é assim. Centro Espírita Fulano de Tal. Funciona neste prédio, quarta-feira às 20 horas. Se você for quinta-feira às 20 horas, é a igreja não sei o quê. Então, cada dia da semana é uma instituição diferente que atua no mesmo prédio. Pela manhã foi uma igreja. Hoje de manhã. Agora está sendo assim. Pois é. Nem precisa ir na Inglaterra, gente. Em Surubim tem. Surubim tem. São lugares de grande desenvolvimento. Londres, Paris, Surubim, né? Então nós temos sim, aqui é um exemplo disso, né? Esse é um espaço compartilhado com várias instituições. É isso mesmo, então é a dinâmica da vida. E o que diz o parágrafo 21 da mensagem do capítulo 31 da segunda parte de Obras Póstumas? Ela diz, vem cá, Silvana, larga esse negócio. Anotando tudo que você fala. Não vai anotar agora não, agora você vai. Põe 4 para mim. Existem 4 problemas que é dito que a gente vive na atualidade. Eu vou citar o problema, aí vocês vão me dizer se está acontecendo ou não. Problema número 1 que diz lá nesse parágrafo: o adoecimento mental chegaria a níveis nunca vistos antes. Como é que está hoje? Está todo mundo depressivo, ansioso, perturbado, cheio de conflitos. Beleza. Segundo, magrinho Deus. Segundo, os suicídios cresceriam numa taxa absurda. Está acontecendo? Terceiro, os suicídios seriam tão frequentes que nós iríamos assistir as próprias crianças se suicidando. Estamos vendo? Isso não existia, agora existe. Quarto, e quando chegar este período, muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, estarão riscados dos números dos vivos. Primeiro, o adoecimento mental. Segundo, o suicídio. Terceiro, o suicídio infantil. E o quarto, muitos mesmos, antes de encontrarem a morte, estariam riscados do número dos vivos. Que diabo é isso, Maria Ferreira? Não é o Walking Dead, zumbi.
O que seria, Edna? Pessoas que não encontraram a morte, mas você já não pode contá-la como viva. Morre em vida. Parece morto-vivo. É um morto-vivo. Quem é esse cara? Tá com Alzheimer. É? Eu acho que pessoas que convivem assim, pessoas concentradas, eu vi como crescente um número muito de pessoas. Muito bem. Temos aqui uma causa. Quem mais pode me dar uma causa de uma pessoa que não morreu, mas já não pode ser contada como viva? Alguém sem propósito, vazio existencial, depressão profunda, trancado num quarto, sem motivação para viver, que se automutila, que tem ideação suicida. Quem mais a gente poderia contar? Palavras da fé. A pessoa que perdeu a fé. Pode ser também, que é próximo do vazio existencial. Os abandonados. Os excluídos. Gente, vocês estão tão quente, mas você não... Aê! As drogas, o espetáculo. Eu queria ter um filho assim, uma filha assim. Alguém já visitou uma Cracolândia? É a coisa mais deprimente que possa existir. Lá na Europa tem umas Cracolândias muito esquisitas, já viu? Na Holanda, aonde a droga é liberada, forma-se um bolo de gente. E eles passam o dia inteiro se drogando. E aquele cheiro de urina. E eles estão todos juntos. E como a droga é liberada, o que o governo faz? O governo oferece a seringa, oferece a droga e oferece o acompanhamento psicológico para quem quiser sair. Eles pegam a seringa, eles pegam a droga, mas não querem acompanhamento psicológico. E aí eles continuam vivendo. É uma geração praticamente perdida. Uma quantidade enorme de jovens se drogando, se destruindo. Agora mesmo apareceu uma droga nova nos Estados Unidos, chama MD, Michael Douglas. Tem nada a ver com o ator. É só para guardar o nome, MD. Que as pessoas ficam quase que paralisadas. Elas ficam paradas, só balançando o corpo. Elas não se movem, até passar o efeito da droga, aí elas vêm de novo. Gente, é deprimente. É deprimente a situação. E aí eu perguntaria para vocês, por que hoje tem mais droga do que no passado? O que está acontecendo conosco? Os estudiosos estão fazendo umas pesquisas muito interessantes. Eu já passo a palavra para vocês, vocês estão doidos para fazer pergunta, mas eu vou falar só mais um pouquinho e já paro. Os estudiosos fizeram a seguinte coisa, olha que experimento interessante. Eles pegaram uma pessoa que era usuária de droga e tiraram a pessoa, vem cá, vamos cuidar de você. Pegaram o cara que era usuário de droga e administraram nessa mesma pessoa o medicamento que você usa para tratar alguém que está depressivo. Sabe o que aconteceu, Silvana? O cara melhorou da droga. Por quê? Porque o cara que se droga é depressivo. Você, digamos, tem uma filha. E esta filha é uma filha maravilhosa, mas ela é depressiva. Aí você diz, minha filha, papai vai levar você no médico. Vem comigo. Aí você vai, leva ela no psiquiatra. O psiquiatra acompanha, dá uma medicação. Ela está usando uma droga, não está? Mas é uma droga lícita que ela está usando. E o médico está acompanhando e ela vai estabilizar. Ela vai sair da crise dela com a medicação que o psiquiatra vai dar. Mas ela tem um irmão. O irmão dela também é depressivo. Mas como ele é menino, ele não veio dizer para o pai
eu me sinto depressivo. Ele foi para a noite. Ele começou a beber. Ofereceram para ele droga, ele usou. E ao usar droga, ele sentiu uma compensação para o mal-estar que ele tinha. Então, quando ele se sente depressivo, ele corre para tomar a droga. Depois vem o rebote da droga. Mas ele sai do momento de crise dele e fica dependente. O pai olha para a menina e diz: você é uma princesa, papai vai cuidar de você. Mas você é um vagabundo, um safado, um irresponsável. Aí ele empurra o garoto ainda mais na droga. Por quê? Porque o menino se sente culpado. Quando, na verdade, os dois têm o mesmo problema. Os dois são depressivos. Só que uma está sendo tratada com droga lícita e o outro está se automedicando com droga ilícita e, portanto, se tornando dependente cada vez mais, destruindo a vida dele e de toda a família que vai junto com ele para o buraco. É claro o que eu digo. Agora vejam, todo esse processo de adoecimento mental que nós estamos passando na atualidade, associado a um processo mediúnico que ninguém sabe que tem origem espiritual. Aí você vê, Washington, a gravidade do problema que a gente está vivendo. Como a mediunidade, nos tempos atuais, ela precisa de um olhar atencioso, porque nós estamos vivendo a maior epidemia de adoecimento mental da história da humanidade. É a maior epidemia. As gerações que viveram antes de nós não tinham os medicamentos que nós temos. Não tinham. Eles não tinham esse medicamento. E como é que as gerações anteriores sobreviveram à guerra, fome, peste, desgraça, furacão, terremoto? Porque as gerações anteriores também tiveram problemas. Também tiveram. Como é que a humanidade sobreviveu e hoje ela está toda enlouquecida e não consegue superar os seus conflitos? Se você quiser saber o quanto nós estamos doentes, manda suspender todo o remédio tarja preta por 1 ano. Aí você vai saber o quão doente nós estamos. Porque a gente já está meio doido, medicado. Medicado. Agora imagina a humanidade sem nenhum remédio tarja preta há 1 ano. Pensa no que iria acontecer. Terceira Guerra Mundial. Gente, o mundo ia explodir. O mundo ia explodir. Se medicado a gente já está doido. Imagine sem. Então, nós estamos vivendo uma grave crise. E qual era a força que os nossos antepassados tinham? A força se chamava fé. Fé. Aqui no Nordeste, quando não chove, como é que as pessoas suportam a seca e conseguem esperar o ano seguinte? Fé. Se você tirar a fé dessas pessoas, você destrói a vida delas. Porque elas dizem: não choveu, mas nosso Senhor vai mandar chuva. Nós vamos orar mais, vamos dobrar o nosso joelho, vamos pedir e vai vir chuva. E eles se revestem de uma força, de uma coragem para enfrentar a seca. O feijão morre no pé, sem uma gota de chuva, e o cara diz: não faz mal. Ano que vem vai dar uma chuva boa. Tira isso deles e vê o que vai sobrar. Foi isso que aconteceu com a nossa sociedade. Nós tivemos o sequestro da fé. E hoje nós estamos vivendo sem nenhum tipo de crença. Por isso que nós estamos nos destruindo. As pessoas estão matando as outras. Vocês viram o rapaz que matou a outra moça no trem? Ele estava no banco de trás, ela não fez nada para ele.
Ele simplesmente levantou, pegou um canivete, enfiou no pescoço dela e matou. Motivo nenhum, nada, não fez nada. Não estava com raiva, quis ver ela. A Europa está convulsionando, Yolanda. A Europa está pegando fogo, a Inglaterra está pegando fogo hoje. Está uma série de coisas acontecendo no mundo por conta da nossa descrença. E a espiritualidade perturbada fazendo a festa. Porque sem fé a gente fica sem freio, Daniela. Sem fé nós ficamos sem freio. Porque se não existe Deus, não existe regra. Então eu posso me drogar, eu posso me prostituir, eu posso ser promíscuo, eu posso fazer o que quiser, não tem Deus. Então para muitos grupos é importante que não tenha Deus, para que a sociedade seja manipulada e entidades profundamente perversas utilizem dessa habilidade para alcançar as nossas mentes. O trabalho de esclarecer as pessoas com relação à vida espiritual, com relação à mediunidade, nunca foi tão urgente como hoje. As casas espíritas precisam estar atentos para isso. Nós estamos aqui conversando e tem gente nesse momento que está se matando, está se automutilando, que está trancada num quarto, que perdeu o sentido da vida. Nós temos um compromisso para resgatar a saúde mental das pessoas. Nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatras, mas nós temos um instrumento da fé para restaurar essa ponte que pode libertar a nossa humanidade de um possível caos se nós não nos movimentarmos com o conhecimento que a gente tem. A humanidade está cada dia pior em termos de adoecimento mental e é preciso que alguma coisa seja feita urgentemente para que a gente se liberte desse processo de adoecimento que a nossa humanidade está passando.